No vídeo de hoje, nós vamos falar onde começam os nossos problemas nos relacionamentos. E por que esse tema? Bom, é muito importante entender que os nossos problemas nos relacionamentos atuais começaram lá atrás. Primeiro porque, quando você tem em mente que não é só o que você vivencia aqui que está fazendo com que os seus relacionamentos não dê certo, você entende que há padrões de repetição que são gerados antes de você mesmo ter um relacionamento amoroso. Bom, o relacionamento ele é dividido em várias etapas, como por exemplo, temos os relacionamentos sociais, temos os relacionamentos de trabalho, temos as amizades e temos os relacionamentos amorosos. Mas antes de qualquer relacionamento, é essencial que entendamos como se dá o nosso primeiro relacionamento e com quem é. Nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. Por quê? Tá aqui a sua mãe, tá? E ela te gerou. Ela te carregou na barriga por 9 meses. E durante esse processo, ela te alimentou, ela cuidou de você, ela fez os exames, para que você pudesse ser trazido ao mundo com vitalidade. Ah, Clara, mas eu nem sei que foi minha mãe me abandonou depois que eu nasci. Essa é outra história, mas o mais importante é você entender que o seu primeiro relacionamento é com a sua mãe. A primeira pessoa que você tem um contato aqui é a sua mãe. E que independentemente da atitude dela depois, a maior coisa que ela poderia ter feito por você foi ter dado a vida. E por isso você tem que ser grato, tá bom? Mas não vamos entrar nesse tema porque o nosso tema hoje é os problemas nos relacionamentos amorosos. Mas antes de passarmos para essa etapa, a gente precisa entender que o seu primeiro relacionamento foi com a sua mãe. Então, todas as emoções que ela sentia durante o relacionamento dela com o seu pai, ela passa para você. Por quê? Nesse momento da gravidez, a mulher ela fica mais sensível. Então, é muito comum que ela tenha algumas discussões, que ela enjoe do marido, que aconteça N coisas durante esse período. E se principalmente a sua mãe tem um relacionamento um pouco turbulento com o seu pai, obviamente que isso vai afetar a gravidez. Então, todos os sintomas emocionais vão ser passados para o bebê, no caso você. Eu tenho um exemplo aqui muito simples, né, que aconteceu com o meu sogro. A mãe dele estava grávida dele e o pai dele faleceu durante esse período. E ela passou por todo o estresse, tinha muitos filhos, teve que cuidar da casa só e estava grávida. Então, esse estresse que ela passou foi passado para o meu sogro, o bebê. Isso acontece muito. Hoje ele tenta tratar essa questão, mas ainda assim tem esse estresse, essa preocupação, essa ansiedade muito forte, tá? Então, quando você entende que o seu primeiro relacionamento é com sua mãe, depois que você vem ao mundo, o primeiro homem que você tem contato é com o seu pai, e se você não tem contato com o seu pai, provavelmente você vai tende a procurar um homem que seja ausente da sua vida, tá? Essa é uma das hipóteses entre várias hipóteses, tá bom? Então, quando você entende que o seu relacionamento primeiro é com sua mãe e quando você vem ao mundo é com seu pai, você percebe que tudo aquilo que você construiu na sua imagem mental, na sua imagem também inconsciente, está relacionado aos seus pais e que você vai atrair parceiros parecidos com as características ou que você gosta ou que você não gosta nos seus pais. Depende do que é mais forte em você. Se o que salta aos seus olhos são as características que você considera positivas nos seus pais ou as características que você considera negativas neles. E aí isso vai saltar aos seus olhos realmente. E isso é o que você vai começar a atrair para a tua vida. Claro, mas como assim? Bom, pode haver casos em que você não saiba disso conscientemente. Na maioria das vezes a pessoa não tem a consciência realmente do que está atraindo. E não tem consciência principalmente do que tem dentro de si em relação aos seus pais. E aí começa a tumultuar. Consequentemente, quando você se envolve, agora é você, quando você se envolve com
o seu parceiro, você, mulher, se envolve com o seu parceiro, você vai trazer traumas que já estão inseridos lá quando a sua mãe estava grávida de você. Ou quando você vivenciou com o seu pai, você via as discussões que o seu pai tinha com a sua mãe. E às vezes nessa discussão você se colocava a favor de sua mãe, ou você se colocava contra a sua mãe e a favor do seu pai. Geralmente o que acontece é a menina ficar a favor da mãe e contra o pai. E isso afasta o pai dela. Consequentemente, ela sente inconscientemente, certo? Uma certa aversão pela mãe, porque a mãe afastou ela do contato paterno. Porque ela não consegue olhar o pai com outros olhos, né? Não consegue olhar o pai como pai. Olha como alguém que machuca e que maltrata a sua mãe. Consequentemente, quando ela for atrair uma pessoa para a sua vida, ela vai estar atraindo a um relacionamento igual ou bem parecido ao que os seus pais tinham. E isso faz com que ela rejeite ou se distancie do seu marido. Ou ainda vivencie as mesmas coisas que seus pais vivenciavam, começa a ter discussões. Gente, estamos analisando aqui a família da mocinha, tá? Mas isso pode acontecer também com o mocinho. E quando os dois já têm esses traumas muito profundos, é natural que o relacionamento se intensifique mais em brigas, em discussões. Então, quando você entende que os problemas do seu relacionamento atual foram gerados, na maioria das vezes, lá atrás, você consegue harmonizar. Então, suponhamos que você briga aqui com seu esposo e vocês têm uma constante, por exemplo. Ele é uma pessoa que não te dá tanta atenção, que você olha e fala, nossa, cara, meu esposo, ele sai muito, ele não tem vínculo, não tem conexão comigo, porque ele não muda, parece que é filhinho da mamãe. Então, você começa a perceber esses pontos negativos e que atrapalham o relacionamento de vocês. O que eu quero deixar claro para vocês aqui hoje? Que os seus problemas no relacionamento atual já aconteceram bem antes. Então, é como se hoje você se separasse desse rapazinho aqui e arrumasse outro. É o que acontece, gente, é o que eu vejo, tá? Muitos dos meus atendimentos, você arrumou outro. E a mesma coisa que acontecia com o seu relacionamento com esse rapaz aqui, está acontecendo com esse. Por quê? Porque você não curou, você não trabalhou essas questões que estavam te atrapalhando a ter um relacionamento saudável. Outro aspecto aqui, eu atendi uma cliente onde ela tinha um contato com homens que eram narcisistas e que consequentemente eles sempre tinham um padrão de colocá-la para baixo, diminuir ela para se sentir grande, se sentir forte, se sentir potente. Isso fazia com que os relacionamentos dela, foi o primeiro casamento assim, depois outros relacionamentos vieram assim. Quando a gente constelou, a gente descobriu que esses parceiros que ela estava arrumando eram parecidos com o pai dela, mas não porque o pai dela era de fato narcisista, mas porque ela tinha essa visão do pai dela, que o pai dela era narcisista, mas isso era inconsciente. E quando a gente trouxe isso para o consciente, as fichas caíram e foi trabalhado. Consequentemente, ela conseguiu acabar com esses relacionamentos, esses círculos, né, viciosos de relacionamentos que são narcisistas, e conseguiu se libertar para vivenciar um relacionamento da forma como ela gostaria de vivenciar. Então, quando você entende que os seus problemas no relacionamento atual ou nos relacionamentos que você tende a construir começaram lá atrás, você vai na raiz do problema e você consegue trazer a solução e harmonizar a sua vida, o seu relacionamento atual e tudo mais. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Se você tiver alguma dúvida, qual tema que você gostaria que eu trouxesse uma explicação, é só você escrever aqui nos comentários. Gratidão por você ter me acompanhado até aqui.